Maria José Silva tinha 68 anos e uma vida inteira de trabalho árduo, expressa em pequenos gestos que quase ninguém notava. Viúva há mais de uma década, ex-auxiliar de enfermagem, morava há anos em sua própria casa em Campinas, uma casa simples, paga com trabalho duro e dedicação silenciosa. Aquela sexta-feira, amanheceu com um vazio diferente. Seu filho Rodrigo, sua esposa, Patrícia, e a mãe de Patrícia tinham saído cedo para a praia, deixando-a sozinha, só para cuidar dos cachorros. Ninguém disse isso em voz alta, mas a mensagem era clara: ela ficaria, eles estavam se divertindo. Maria José seguiu sua rotina como sempre. Fez café, arrumou a cozinha, conversou com os animais como fazia todos os dias. Mas havia algo estranho no ar. Não era tranquilidade, era uma sensação inquietante, como se a casa estivesse silenciosa demais para ser normal. Horas depois, ao cair da noite, Maria José entrou no pequeno escritório que Rodrigo usava. Precisava encontrar um documento antigo, uma conta antiga, que se lembrava de ter guardado ali anos atrás. Não havia suspeita, nenhuma desconfiança consciente. Era simplesmente o hábito de alguém que sempre fora responsável por tudo. Abrindo uma gaveta raramente usada, encontrou uma pasta grossa escondida atrás de papéis recentes. Ao examiná-la, seu corpo reagiu antes da razão. Suas mãos tremeram, seu coração acelerou, e ela sentiu um peso seco no peito. Dentro havia cópias de seus documentos, uma suposta autorização assinada por ela, que nunca vira. Laudos médicos declarando sua incapacidade mental e um processo de interdição civil, já instaurado. Nos primeiros segundos, pensou que devia ser um engano grave, mas, à medida que continuava a ler, essa explicação desmoronou. Não era um engano, era algo planejado, e era direcionado especificamente contra ela. Maria José sentou-se lentamente na cadeira do escritório, sem saber quanto tempo passou encarando os papéis espalhados sobre a mesa. Não chorou imediatamente, nem gritou, nem pensou em ligar para alguém. Para alguém, o que veio primeiro foi uma sensação pesada, quase física, de incredulidade, como se seu corpo não pudesse aceitar o que seus olhos viam. Naqueles documentos, escritos em palavras frias e com selos oficiais, constava que ela não tinha mais controle de si mesma, que alguém havia decidido que sua mente não funcionava direito, que ela não conseguia administrar seu dinheiro, que precisava de cuidados. E a parte mais difícil não era ler aquilo, mas reconhecer os nomes que apareciam ali. Eram as pessoas a quem ela havia dedicado a vida. O filho que criou sozinha, a nora a quem abriu sua casa, a sogra que sempre dizia que a amava como uma mãe. Após o choque inicial, Maria José começou a reconstituir os acontecimentos dos últimos meses. Recordou comentários dispersos, sugestões disfarçadas de preocupação, perguntas repetidas sobre suas contas, sua saúde, sua memória. Nada fora direto, nada óbvio. Tudo vinha envolto em um tom adocicado, em frases como é para o seu próprio bem ou nesta idade, é melhor simplificar. Naquele escritório silencioso, ela compreendeu algo que doía mais do que a própria traição. Para eles, ela não era mais uma pessoa, era um fardo financeiro. Uma casa que podia ser vendida, uma conta que podia ser zerada, um obstáculo que precisava ser removido com papelada e mentiras. E pela primeira vez em muito tempo, Maria José deixou de se sentir apenas cansada. Começou a se sentir desperta. Maria José passou o resto da tarde sentada ali, lendo cada página com uma atenção que nunca antes precisara usar para se defender da própria família. Ela não entendia a lei, mas entendia as intenções, e estas eram claras. Havia tentativas de transferir dinheiro de sua conta principal, minutas de contratos para vender a casa e até mesmo um acordo preliminar com uma luxuosa casa de repouso, com datas provisórias e preços absurdos. Não fora um impulso. Não fora algo improvisado. Alguém havia planejado cada passo com calma, contando com o fato de ela não perceber, de obedecer, de aceitar qualquer coisa se viesse embrulhada em palavras suaves. Quando fechou a pasta, não a guardou na gaveta, deixou-a sobre a mesa, como se precisasse ver ela ali para não ter dúvidas depois do que já havia entendido. Aquela noite foi longa e silenciosa. Maria José não dormiu.
mas também não se desesperou. Preparou uma sopa simples, como fazia quando trabalhava em turnos duplos no hospital, e a comeu sem sentir o gosto de nada. Cada som na casa parecia diferente. Como se não fosse mais o mesmo refúgio seguro de outrora. Os cães se acomodaram perto dela, alheios a tudo. E pela primeira vez, em muito tempo, ela pensou que eles eram os únicos seres naquela casa que não esperavam nada em troca. Em algum momento da madrugada, quando o cansaço a dominou, algo mudou dentro dela. Não foi uma coragem repentina, nem um desejo de vingança. Foi Clarissa! Foi Clarissa. Ela entendeu que chorar ou confrontá-los, naquele momento, não a protegeria. Se eles queriam trotelá como incapaz, ela provaria que estavam errados. E faria isso em silêncio. O sábado amanheceu cinzento, com uma garoa fina que parecia refletir o peso que Maria José carregava no coração. Mesmo assim, ela se levantou cedo, vestiu-se como de costume e saiu de casa com uma bolsa contendo seus documentos mais importantes. Não contou a ninguém, não deixou bilhete, não explicou nada. Foi direto ao banco onde tinha conta há anos. O mesmo onde conheciam seu rosto e sua história. Lá, pediu para falar com um gerente e, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, explicou que havia encontrado transações suspeitas e documentos que nunca assinara. Mostrou-lhes as cópias, solicitou o bloqueio imediato da conta, o cancelamento dos cartões e a troca das senhas. Cada passo que dava, lhe dava um pouco mais de fôlego, como se estivesse recuperando partes de si mesma que haviam sido arrancadas silenciosamente. Depois do banco, ela foi ao cartório. O lugar era familiar. Ela já estivera ali muitas vezes ao longo da vida, assinando documentos de emprego, escrituras de herança, contratos de compra. Desta vez, porém, ela estava lá para se proteger. Solicitou cópias autenticadas, confirmou que a assinatura do suposto procurador não correspondia à sua, e registrou formalmente que desconhecia qualquer procuração outorgada em seu nome. Ela não elevou a voz, não discutiu, não implorou por compaixão. Fez perguntas objetivas, anotou informações e buscou orientação. Enquanto caminhava de um lado para o outro, seu corpo estava cansado, mas sua mente permanecia firme. Era como se cada passo a libertasse do papel de vítima silenciosa e a colocasse, pouco a pouco, no controle de sua própria história. Ao chegar em casa, Maria José não se permitiu descansar. Separou os documentos originais das cópias, organizou tudo em pastas diferentes e escreveu uma lista à mão com datas, nomes e valores. Lembrou-se precisamente de quando o filho havia pedido acesso a certas contas, de quando a nora insistira em acompanhá-la a consultas médicas desnecessárias, de quando a sogra começara a falar sobre lugares tranquilos para idosos. Nada daquilo lhe parecera sério antes, mas agora tudo se encaixava, como peças de um quebra-cabeça incômodo. Não havia improvisação, havia um método, e, ao anotar cada detalhe, compreendeu algo cruel. Ninguém organiza as coisas assim sem ter certeza de que a outra pessoa não reagirá. Contavam com o seu silêncio, com o seu cansaço, com o seu medo de ficar sozinha. Naquela tarde, sentada à mesa da cozinha, Maria José olhou em volta e pensou em quantas mulheres da sua idade poderiam estar passando por algo semelhante, sem nem mesmo saber. Pensou em quantas confiaria até o fim, acreditando que o amor familiar sempre protege. Se alguém que está lendo isso chegou até aqui, provavelmente entende um nó no estômago que uma traição dessas deixa. E talvez valha a pena dizer: não é exagero, não é paranoia. Essas coisas acontecem com mais frequência do que as pessoas imaginam. Maria José respirou fundo, fechou o caderno e tomou uma decisão importante. Não contaria a ninguém ainda. Deixaria que continuassem acreditando que tudo estava sob controle, até que a realidade os atingisse em cheio. Na noite de sábado, enquanto a família ainda estava na praia, Maria José recebeu breves mensagens de Rodrigo perguntando se estava tudo bem em casa. Ela respondeu com sua habitual indiferença, sem levantar suspeitas. Disse que os cachorros estavam bem, que tinha chovido um pouco, que estava cansada,
Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, não por manipulação, mas para se proteger. Ela sabia que qualquer mudança de tom poderia alertá-los. Ene quanto. Isso ela já havia contatado um advogado recomendado por um conhecido do banco. Alguém acostumado a lidar com casos de abuso financeiro contra idosos, enviou a ele fotos dos documentos e recebeu uma resposta clara e direta. O que eles estavam tentando fazer era grave, criminoso e teria sérias consequências. Ler aquilo, escrito por um estranho, confirmou que ela não estava exagerando nem interpretando mal a situação. Naquela manhã, ela dormiu pouco novamente. Seu corpo estava exausto, mas sua mente permanecia ativa, repassando cenários, possíveis reações, mentiras que poderiam tentar usar. Maria José não pensava em punição ou vingança. Pensava em proteger o que era seu e, acima de tudo, em nunca mais ser tratada como descartável. Caminhou pela casa em silêncio, tocou as paredes, observou os móveis comprados a prazo, os detalhes simples construídos com anos de esforço. Compreendeu que defender aquele espaço não era apenas defender uma posse material. Era defender sua história, e pela primeira vez, desde que se tornara viúva, sentiu que lutava não pelos outros, mas por si mesma. Na manhã de domingo, os primeiros sinais de que algo não estava saindo como planejado começaram a aparecer. Rodrigo ligou mais cedo do que o habitual, com a voz tensa, perguntando se havia algum problema com os cartões. Pois não. Conseguiam pagar a conta do hotel. Maria José atendeu calmamente, como se não entendesse muito bem o que ele dizia, sugerindo que poderia ser um erro do sistema. Ele desligou sem dar explicações, e ela sentiu, pela primeira vez desde sexta-feira, uma estranha mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que havia impedido o plano a tempo. Tristeza, porque isso confirmava que o dinheiro era a verdadeira motivação por trás de tudo. Não era preocupação da parte dela, era urgência por causa daquilo a que haviam perdido acesso. Ao longo do dia, as mensagens tornaram-se mais insistentes. Perguntas confusas, tentativas de parecer descontraído, comentários casuais sobre despesas inesperadas. Maria José não respondeu imediatamente. Deixou o celular de lado e concentrou-se em preparar a casa, não para recebê-los calorosamente, mas para se manter organizada. Arrumou os papéis sobre a mesa de jantar, separou as cópias solicitadas pelo advogado e deixou à vista apenas o necessário. Cada gesto era deliberado, firme, sem raiva. Sabia que, quando eles voltassem, a conversa não seria fácil, mas também sabia de algo novo. Não estava mais sozinha nem desinformada. E essa diferença mudou tudo. No final da tarde de domingo, o som do carro entrando na garagem quebrou o silêncio da casa. Maria José estava sentada na sala de jantar, postura ereta, com os documentos cuidadosamente organizados à sua frente. Ela não ensaiava discursos, nem pensava em frases impactantes. Simplesmente esperava. Quando Rodrigo entrou, seguido por Patricia e Dona Carmen, a atmosfera imediatamente ficou tensa. Bastaram alguns segundos para que percebessem que algo estava errado. Não houve uma longa saudação, nenhuma sensação de retorno de viagem. Maria José os observou atentamente, como quem contempla pessoas que já não reconhece. Naquele instante, algo se despedaçou dentro dela. A ilusão de que o amor familiar era automático. O que restou foi a realidade. Antes que alguém pudesse tentar explicar os problemas financeiros, Maria José falou, não elevou a voz, não fez acusações com gestos exagerados. Apontou para a mesa e disse que encontrara os documentos, enquanto procurava um pedaço de papel antigo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Rodrigo tentou falar, gaguejou, mudou de versão em segundos. Patricia cruzou os braços e Dona Carmen adotou um tom defensivo, como se tudo pudesse ser reduzido a um mal-entendido. Mas Maria José não se deixou abalar pelo alvoroço. Enumerou tudo com precisão: a representação legal falsificada, os laudos médicos, o processo de tutela.
Cada palavra pesava como um fardo. Não havia mais espaço para fingimento. A reação não foi um pedido de desculpas imediato, nem uma explicação coerente. Foi confusão, raiva mal disfarçada e a sensação de terem sido apanhados numa situação que pensavam estar perfeitamente sob controle. Rodrigo passou do silêncio a uma justificação desajeitada, falando de preocupação, de organizar para o futuro como se essas palavras pudessem apagar assinaturas falsificadas e transações secretas. Patrícia abandonou o cinismo e começou a falar de despesas, planos, de como tudo era caro, como se isso justificasse alguma coisa. Dona Carmen, por sua vez, adotou um tom frio, quase técnico, insistindo que é assim que as coisas funcionam quando as pessoas envelhecem. Maria José ouviu tudo sem interromper, notando como cada pessoa revelava exatamente quem era. Não havia culpa ali. Havia cálculo. Maria José respirou fundo e explicou, com a mesma calma que demonstrara no banco e no cartório, que tudo estava bloqueado, documentado e nas mãos de um advogado. Qualquer tentativa de prosseguir com aquele plano teria consequências legais. A mudança em seus rostos foi imediata. A confiança se transformou em medo. Naquele momento, ela entendeu algo importante. O poder sempre estivera do seu lado. Ela simplesmente nunca o usara. Se alguém que está lendo isto chegou até aqui, talvez já entenda como é difícil confrontar a própria família sem gritar ou fugir. Compartilhar histórias como esta é importante porque quebra o silêncio que protege tais abusos. Maria José não pediu aplausos nem piedade. Ela simplesmente deixou claro que aquela casa e aquela vida não estavam mais disponíveis para ela. O colapso emocional de Rodrigo foi rápido e caótico. Ele passou da negação às lágrimas, das lágrimas às acusações, como se a culpa pudesse ser compartilhada para aliviar o peso em seus ombros. Disse que estava perdido, que não sabia como havia chegado a esse ponto, que tudo começara sem nenhuma má intenção. Maria José ouvia com uma mistura de tristeza e distanciamento. Não era a primeira vez que via o filho desmoronar sob o peso de seus atos, mas era a primeira vez que não corria em seu socorro. Patrícia, percebendo que o desabafo emocional era ineficaz, tornou-se mais áspera, mais agressiva, deixando escapar ameaças veladas e comentários impulsivos. Dona Carmen, por outro lado, permaneceu em silêncio, calculando, entendendo que qualquer palavra poderia piorar a situação. Quando Maria José disse que teriam que sair de casa, não houve gritos. Houve incredulidade. Para eles, aquele espaço sempre fora uma extensão automática de suas vidas, algo garantido. Ela tinha certeza. Aquela casa era dela, e ela não se sentia mais segura em compartilhar lá com pessoas que haviam tentado anelá-la legalmente. Deu-lhes um prazo curto para empacotar seus pertences, e deixou explícito que qualquer retorno não autorizado seria tratado por vias legais. Não foi um despejo impulsivo, foi uma decisão firme. Enquanto os observava subir para pegar suas coisas, Maria José sentiu uma dor profunda, mas também uma paz desconhecida. Pela primeira vez, ela não estava se traindo para manter uma família que não existia mais como ela acreditava. Naquela noite, quando a casa voltou a ficar em silêncio, Maria José não sentiu alívio imediato. Caminhou lentamente pelos cômodos, recolhendo pequenos objetos que haviam sido deixados fora do lugar, como se precisasse verificar se tudo ainda estava ali. A cozinha era a mesma. O sofá ainda estava onde sempre estivera. Os cachorros dormiam tranquilamente em seu canto, mas algo havia mudado definitivamente. Não era a ausência do filho, nem da nora. Era a certeza de que jamais poderia fingir que não vira o que vira. Sentou-se na sala de estar com os documentos guardados em uma pasta nova, e compreendeu que naquele dia havia encerrado um capítulo, que a atormentara por anos sem que ela sequer se desse conta. Não era uma vitória, era um corte necessário para continuar vivendo dentro de casa. Nos dias que se seguiram, Maria José fez tudo o que antes não tivera forças para fazer. Autenticou queixas, seguiu as instruções do advogado, regularizou a papelada, trocou as fechaduras. Cada passo era cansativo, burocrático, mas também revigorante. Ela não estava tentando destruir ninguém, apenas garantir que ninguém jamais decidisse por ela novamente. Algumas noites
Chorava sozinha, não por saudade, mas porque percebia quanto tempo vivera aceitando menos do que merecia. Aos poucos começou a sentir algo diferente. Autoestima, não o tipo de respeito que vem do olhar alheio, mas o que surge quando alguém finalmente se coloca em primeiro lugar, depois de uma vida inteira fazendo o contrário. Com o passar das semanas, Maria José começou a ocupar a casa de forma diferente, como se estivesse redescobrindo um lugar que sempre fora seu, mas que havia sido relegado. Segundo plano durante anos. Ela mandou pintar as paredes, reorganizou os móveis e se desfez de objetos que já não significavam nada para ela. Não foi uma reforma grande ou cara. Foi algo simbólico, feito com calma, respeitando seu próprio ritmo. Em uma dessas tardes tranquilas, encontrou algumas pinturas antigas que guardava desde a época em que trabalhava no hospital, quando costumava desenhar para relaxar depois de longos turnos. Começou a pintar novamente sem nenhum objetivo específico. Simplesmente para ocupar as mãos e a mente. Esse simples hábito se transformou em um espaço de silêncio e presença que não dependia de ninguém. Ao mesmo tempo, ele começou a conversar mais abertamente com outras mulheres da sua idade. Algumas vizinhas, outras conhecidas de grupos comunitários. Histórias semelhantes começaram a surgir, sempre contadas em voz baixa, cheias de vergonha e medo. Maria José percebeu que não era um caso isolado, mas parte de algo maior e silencioso, sem planejamento. Havia uma referência de que ela precisava de orientação, ou simplesmente de alguém para confirmar a situação. Ele não fez discursos, nem deu conselhos grandiosos. Continha o que ela havia vivido, explicava os passos que havia dado, alertava para sinais que ela também havia ignorado antes. A cada conversa, ele reforçava algo dentro de si. Nunca era tarde para se proteger, para se respeitar, para recomeçar. Meses depois, Rodrigo a contatou novamente. Não foi uma chegada dramática, nem uma cena encenada. Foi uma mensagem curta e hesitante, perguntando se poderiam conversar. Maria José não respondeu imediatamente. Pensou muito antes de concordar, não por ressentimento, mas porque não queria repetir os erros do passado. Quando finalmente se encontraram, ele estava diferente. Mais magro, mais retraído, claramente afetado pelas consequências de seus atos. Não houve longas recriminações, nem tentativas de justificar o passado. Maria José ouviu, observou e compreendeu que seu filho estava pagando por suas próprias decisões. Mas também compreendeu algo fundamental. O arrependimento não apaga os limites que precisam existir. A reconciliação foi lenta e controlada, diferente de tudo que ela já havia experimentado. Maria José deixou claro que jamais voltaria a sustentar alguém, nem emocionalmente nem financeiramente. Não houve promessas de retorno ao como era antes, porque esse como era não existia mais. O relacionamento que se desenvolveu depois foi diferente, baseado no respeito, em uma distância saudável e em responsabilidades claras. Ela não se sacrificava mais para ser mãe. Não confundia mais amor com sacrifício extremo. Morava sozinha, com seus cachorros, sua rotina, seus novos interesses e uma paz que nunca conhecera. Aos 68 anos, Maria José não só sobreviveu a uma profunda traição, como também recuperou algo que jamais deveria ter perdido: o direito de decidir sobre a própria vida.